Da onde vem essa sua paixão pelo futebol? É do seu pai? Acho que é, desde o meu O que pai. que você via de moleque? Porque eu tô ligado que você tentou jogar bola, então conta pra gente essa história aí. Então, cara, meu pai, ele sempre foi muito apaixonado por futebol, e aí, desde cedo, assim, ele sempre me procurou a apresentar o futebol pra mim, seja como escolinha, eu jogava futebol, jogava com ele, tipo assim, às vezes ia pra terreno do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, chutava bola, eu e ele e tal. E aí, cara, começou uma Ele paixão... quis ser jogador já? Então, cara, meu pai, ele jogava futebol de praia. Lá no Rio de Janeiro também tem um futebol de 11 na praia, tá ligado? Tem um beach soccer e tem um futebol de 11 na praia. Meu pai chegou a jogar em algum momento futebol de 11 na praia, só que meu pai sempre falou pra mim que não tinha qualidade nenhuma, o trabalho dele era jogar os pontas no mar, tá ligado? Na brincadeira, né? Tipo assim, na lateral, troncudinho e tal. Ele falava assim, cara, sempre joguei na praia, mas nunca tive qualidade pra jogar futebol profissionalmente nem nada e tal. Só que ele sempre gostou muito e acho que, tipo assim, ele viu em mim um potencial pra talvez realizar o sonho dele também, tá ligado? Então meio que o meu sonho se transformou no sonho dele, a gente foi sonhando junto durante todo o processo, desde pequenininho. Desde que idade? Cara, eu acho que comecei a entrar numa escolinha de futebol, eu tinha, acho que 3, 4 anos, assim. Que Nossa. isso? Escolinha, assim, de Ele escolinha. queria que você virasse, né? Exato, escolinha, que você brincava lá com os amiguinhos e tal. Aí, tipo assim, aí eu fui pra uma escolinha um pouquinho melhor depois. E aí dali eu fiz um teste no Fluminense, no futsal, passei. Tipo assim, eu cheguei a fazer a escolinha lá, aí teve um campeonatinho que eu me destaquei, passei. Aí fui Isso que época? Cara, isso era 2002. Eu tinha 6 para 7 anos, tá ligado? É isso. E aí eu fazia a escolinha já no Fluminense ali, aí fiz um campeonatinho que era... Eu não sei como é que era o nome, cara, se era Supercopa, Eurocopa de uma coisa que tinha no Fluminense, que faziam, cada time era uma seleção e tal, e aí você jogava, e aí eles pegavam alguns destaques desse campeonatinho, que era basicamente das escolinhas do Fluminense, e levavam pra fazer teste na federação. E aí eu me destaquei, fui fazer teste, passei, e aí, tipo assim, entrei no time do Fluminense de futsal com 7 anos ali. Tá, mas eu lembro de quando eu fui fazer escolinha e tal, eu era criança, eu falava, eu quero fazer nada do Corinthians, não visto o uniforme de outro time. Você tinha esse lance de... Seu pai teve que te explicar que você estava indo pro Fluminense, mas não precisava torcer pro Fluminense? Então, teve, cara, porque, tipo assim, como eu era de Laranjeiras ali, eu morava perto do Fluminense, então era mais acessível pra mim ir ali na escolinha do Fluminense, porque era mais perto, tipo assim, eu fazia ali perto, não fazia no Fluminense, aí fui pro Fluminense porque o professor da escolinha que eu tava falou assim, cara, eu acho que ele tá um pouco melhor do que a galera que tá aqui, vai tentar ver lá se dá certo, Se assim, desenrola. tal, se desenrola. E aí, meu pai, ele começou nesse processo de me explicar, assim, porque como eu cresci em Laranjeiras, lá tem muito tricolor, né? Então, assim, eu tinha vários amigos tricolores, estava fazendo escolinha jogando pelo Fluminense, então meu pai falou assim, cara, dá pra separar as coisas e tal. Ele com porque medo de você eu virar podia pro- ter virado Fluminense, tá ligado? Porque era simples ali acontecer. Ia ser até normal. Normal. Só que desde cedo também, meu pai sempre me influenciou a ser vascaíno e sempre fui aos estádios com meu pai, ver os jogos do Vasco com meu pai, então meio que consegui separar e entender que eu era Vasco, mas que eu também tava jogando pelo Fluminense. E aí, depois disso, minha cabeça deu uma mudada, assim, mesmo desde criança, tipo assim, pô, não tem problema jogar pelo Fluminense, ou pelo Flamengo, ou pelo Botafogo, Profissional, e ser a parada. Vasco, tá ligado? E eu acho que isso também vem muito da prática de esporte, no geral, assim. Quem pratica esporte vai ter um pouco menos de apego com esse lance, tipo assim, pô, não vou vestir a camisa do time rival e tal, ou não vou jogar pelo time É um rival. trabalho, né? Você lida de uma forma um pouco diferente, tá ligado? Tá, mas quando que você percebeu que as coisas, mesmo você muito jovem, estavam ficando sérias pro futebol? Tipo, treinamentos, compromissos, tem que estar tal hora, sabe? Aquele lance que a gente ouve muito dos jogadores, tipo, mano, essa fase aí é a pior fase, mano. Então, costumo falar muito que eu vivi pro futebol, assim, durante boa parte da minha infância. Então, tipo assim, os finais de semana eram sempre jogos, assim. Eu ia com meu pai, por exemplo, a gente treinava no Fraldinha, que era categoria sub-9, né? Que era sub-8 vira sub-9, você já treinava 3 vezes por semana. Então era meio segunda, Caralho! quarta e sexta à noite no futsal, você treinava, aí nos finais de semana tinha jogos sábado e domingo, porque geralmente no domingo era o jogo pelo Fluminense, só que no sábado, tipo assim, todos os times de base lá no Rio de Janeiro, eles jogavam pela federação. Num time, tipo assim, imagina, o Fluminense tem jogo pelo Fluminense, óbvio. Tá. Aí Flamengo, Vasco, isso aqui. Só que todos os times meio que replicavam esse time em outra liga paralela. Que a galera vai jogando contra jogadores diferentes, contra times diferentes, vai treinando mais Pra e dar tal. rodagem mesmo, né? Exato, então, tipo assim, o Fluminense jogava pelo Cascadura, lá do bairro de Cascadura. Então, tipo assim, aos sábados era jogo pelo Cascadura, que era o time do Fluminense pelo Cascadura. Entendi. Entendeu? E aí o Vasco era o Light, o Flamengo era o Mackenzie e tal, tipo assim. Então tinha várias coisas assim. Então a gente rodava o Rio de Janeiro, eu e meu pai. Basicamente, tipo assim, durante a semana eu estudava e tinha treino de noite. E aos fins de semana era pro futebol. Cara, seu pai, ele muito da hora, hein? Ele ia junto com você. Qual que era Pra a todos brisa os dele? lugares. Ele fala, meu filho, você vai ser profissional, você vai ser um jogador foda. então, Qual que eram as ideias? Meu pai, ele sonhava comigo, assim, desde o começo, cara. Eu lembro que meu pai, ele tinha um caderninho de anotações que ele anotava, tipo assim, os gols do Alan no treino,
pô, o que ele achou, como é que foi no treino, como é que foi no jogo e tal. Ele anotava tudo, assim, me passava. Era o meu maior crítico também, né? Me dava esporro. Deve ser chato pra caralho, tipo assim, o pai, eu com 9 velho. anos de idade, se eu, tipo assim, se eu não desse um pique lá na quadra, corresse menos do que ele achava que eu tinha que correr, sai da sombra do boi, Alan, vamos correr, calma. não sei o quê. E ele em casa, em relação à alimentação, sono, ele também era chato com essas paradas? Ô, você não comeu nada, você não tá comendo direito, hein, moleque? Esses bagulho assim. Então, em casa acho que se invertia um pouco dos papéis, assim, porque, por exemplo, minha mãe, ela sempre foi muito focada, tipo assim, o Alan tem que estudar, tá ligado? Porque, pelo menos na minha época, eu não sei como tá hoje em dia, tá? Em algum momento da sua infância, quem quer jogar futebol, você tem que optar por qual lado você vai abrir um pouco mão, né? Do estudo ou da tua tentativa de carreira. Não que você vai largar o estudo, mas você vai deixar ele em segundo plano, assim. Você vai se virar com supletivo ou com colégios que não são tão qualificados que você vai ter que, pô, arrumar alguma chance ali. Eles também têm vários convênios com atletas, então eles dão uma ajuda, dão um suporte para os atletas que estão lá treinando de manhã e de tarde, né? Porque chega um momento que você vai treinar de tarde e de noite, né? Que é o futebol de campo e o futsal. E chega um momento que depois vira, tipo, de manhã e de noite. Só tem a tarde, mas também não tem como você ir lá pra casa do cacete treinar de manhã, sair, voltar pro colégio pra voltar pro treino de noite. Então, alguma hora o colégio vai ficar em segundo plano. E minha mãe sempre brigou pra que o colégio não ficasse em segundo plano. Então, tipo assim, em alguns momentos teve aquelas discussões tradicionais em casa que meu pai falava assim, vamos empurrar aqui pra ver se vai. E minha mãe falava assim, sustenta que vai ter que estudar também. Então, minha vida ficou nesse dilema, tá ligado? E como que era você na escola, nessa Cara, época? eu era bom aluno pra caramba, mano. A galera da live, tipo assim, porque às vezes todo mundo chama a gente de burro, né? Na internet. Então falar que eu sou burro, mas estúpido e tal. Não, O Pode Pá nunca chamaram. Pode pá, Não, dois asnos. não, nunca. Eu sou um asno e Não, você é não. Não, Mas não é que- faz isso com a audiência, eles não fazem isso com nós. Não Mas fala é que isso. né? a minha mãe era professora, então me cobrava muito, tá ligado? Então, tipo assim, eu era muito Só bom uma aluno. professora? Professora. Do quê? Microbiologia. E eu odiava biologia. Caralho, Cara, calma, eu e sabia de biologia já é que é pequeno. micro, velho. Eu também não sei, eu não me Cara, aprofundei. biologia já é os bagulho que não dá pra ver. E o micro é o quê? Microbiologia, acho que é biologia micro. Das partículas Por que menores. que ela fez isso? Ela é zica, meu Deus. mano. Microbiologia. Nossa, Exato. deve ser tenso estudar isso. E ela me cobrava muito, assim, tipo, você tem que ter um bom desempenho no colégio, se não tiver bom desempenho no colégio, a gente vai cortar o futebol. Meu pai falou assim, não vai cortar o futebol, ela vai cortar o futebol se não for bem no colégio. Eu ficava nesse dilema, tipo assim, mano, às vezes eu chegava em casa do treino, tipo, 11, variatada da noite, aí dormia pra acordar às 6 da manhã pro colégio, acabava o colégio meio-dia, saía pra treinar campo lá com meu pai, e depois ia pra São Januário treinar futsal quando eu fui pro Vasco, então, meu irmão, era doido, assim. Mas quando tava só você e seu pai, quais eram as mordomias, as coisinhas que ele, tipo, te fazia ali contigo, ó, não, faz tal coisa, não sei o que, pra sua mãe encher o saco. Porque você meio que era do time dele, né, mano? E ele do seu. E vocês estavam os dois contra sua mãe, entre aspas. Então, ali, o né? meu pai me cobrava pra eu não faltar aula, tá ligado? Tipo assim, mano, vai pra escola, cara, vai pra escola. Tipo assim, não falta, porque se você faltar, tua mãe vai ficar puta. Então, era basicamente isso, assim. Ele falava assim, cara, se a gente tiver que dar um jeito de você sair um pouquinho mais cedo pra gente chegar no treino, a gente dá um jeito e tal. Eu conversava com a diretora do colégio, Tiver tá que tudo dar uma certo. dormidinha na carteira. Aí se vira, mas, mano, não falta aula, vai pra aula Mas a cedinho. sua vida na escola foi uma vida de jogador. Porque toda escolinha tem os boleiros. pré-jogadores, os boleiros. Você era o boleiro ali na... Então, eu tive que mudar de escola por causa do treino. Tipo assim, isso foi a primeira coisa que me impactou quando criança. Porque você cria o seu vínculo no amigos, colégio, pô. os amigos e tal. Tipo assim, por exemplo, onde eu estudava, a quinta série ali, que hoje é sexto ano, que chama, na minha época era quinta série, enfim. E eu estudava num colégio e essa quinta série era cursada de tarde. E aí eu tive que ir para um colégio que era cursada de manhã, porque o treino do campo do Vasco era de tarde, lá na Avenida Brasil, no Cefam. Então, tipo assim, eu tinha que estudar de manhã e tinha que ir pro treino de tarde e pro treino de noite. Então, eu mudei de colégio, foi o primeiro impacto que eu tive, tipo assim, em Caralho, você relação aos ficava o dia amigos. inteiro fora, mano. Dia inteiro fora de casa. Dia inteiro fora de casa. E aí, lá quando eu cheguei nesse colégio, né, o outro colégio que eu estudei, Colégio Sion, lá no Rio de Janeiro, eu, tipo assim, em alguns momentos eu tinha que sair um pouco mais cedo porque o treino era mais cedo. Então, por exemplo, o treino era 1h30 da tarde, começava o treino, ou 2 horas da tarde. E minha última aula do colégio era 12h40. Então, tinha vezes que eu tinha que pedir pra sair um tempo antes pra conseguir chegar lá no treino. Porque, pô, enfrentava trânsito, era longe e tal. Então, mas aí a diretora do colégio ela sempre foi muito parceira porque eu também era bom aluno, tá ligado? Então, tipo assim, eu conseguia conciliar. Bonzinho, né? Mas também não demorou tanto tempo assim pra eu conciliar essa vida, porque em algum momento também eu migrei de caminho ali, as coisas não deram certo, e aí eu foquei em estudo mais do que futebol, tá ligado? Então, é justamente chegar nesse ponto. Qual foi o porquê você desistiu dessa vida de futebol? Que Cara, momento. então, acho que é o momento, tipo assim, meu pai, ele lamenta mais, assim, até hoje. É Assim, a primeira morte de um homem. É, né? quando a gente recebe a cartinha, tipo assim, de dispensa, tá ligado? Nossa. Meu pai tem guardado até hoje a cartinha de dispensa, mano. Ele Caralho! sabe, tipo assim, o nome do cara que me dispensou, ele é puto com esse cara até hoje, tipo assim, mano, ele tem tudo Ele deve guardado. sonhar assim. com esse cara. Sonha, filha não, da puta. é desse jeito, tipo assim, ele guardou pra ele porque, como a gente falou assim, a gente trilhou esse sonho junto, depois até continuei jogando futsal durante um bom tempo, mas o campo eu parei ali quando eu tinha 13 pra 14,
Parei cedo o campo assim, tá Não, ligado? cedo entre essas, porque 13 pra 14 é o momento de saber mesmo. Se vai, eu racho. Então, aí tinham duas coisas, assim. A primeira que eu sempre falo, nunca tenho vergonha de falar, tipo assim, mano, tinha muita gente que era melhor que eu. Tá? Eu nunca fui destaque do Vasco, tá ligado? Não, era aquele jogador de composição de elenco. Reserva, que entrava de vez em quando nos jogos e valeu, tá ligado? Então, Isso tipo é assim, ótimo. Isso no campo. Só que, tipo assim, a galera não entende que, mano, na base, velho, pra você ir subindo, tu tem que ser o pica. Porque, tipo assim, imagina, eu vou perguntar pra você, tipo assim, na época você era do colégio, assim, Certo. no teu lugar, no teu convívio. Você conhecia os moleques que eram muito fodas jogando futebol, né? Absurdos, mas eles não eram nada absurdo perto dos absurdos. Eles viraram dos jogadores de clubes. futebol? Nada, nenhum. Tipo assim, é muito doido, porque, por exemplo, lá no meu colégio, eu era o melhor do meu colégio. Mas, meu irmão, quando chegava lá no esporte mesmo, no futebol mesmo... Onde as galera só os faz clubes, isso. Meu irmão, era vários moleques que eram muito fodas ou mais fodas que eu. Então, em algum momento, eu percebi que, mano, eu não era o pica, tá ligado? Então, tipo assim, eu batalhava lá, me esforçava pra ser o cara que ia estar presente dentro do elenco e tentar galgar minhas posições ali. Eu componho os 23, irmão. Exatamente, Tô tá ligado? aqui. E também tinha outro ponto também, mano, que eu tive a puberdade tardia. Então, mano, eu era muito magrinho, muito baixinho, muito franzino, tá ligado? Nossa, que Então, tipo assim, bosta. quando chega nessa idade dos 13, 14 anos, eu já tenho um monte de galalau. Molecada já, porra, cabelo baixo do braço, cabelo no saco, forte pra cacete. Eu era uma criança ainda, tá ligado? Bem franzino. Bem franzino. Então, tipo assim, eu tinha que lidar, tipo assim, adaptar o meu estilo pra conseguir sustentar aquele tipo de jogo. Verdade, Então, mano, que lembra posição daquelas você crianças de jogava? 15 anos que Sim. assusta? mano, tipo assim, e pô, no clube, velho, você vai vendo, mano, chegando um monte de gente de vários cantos do Brasil e também tem muito gato chegando, tipo assim, muito cara que é mais velho do que chega e vai tomando, já salta as posições, vai chegando tudo. Então, Você tipo chegou assim, a... Não precisa citar, mas você chegou a desconfiar. Falar assim, mano, esse moleque tem uns 21 a gente, anos, mano. a gente já perdeu um título por conta de gato, mano. E isso quando a gente tinha... Mas gato do... Vocês ganharam Rival. o título e tinha gato Tinha no no seu nosso time. elenco, mano. Tinha no nosso elenco. Tipo assim, isso foi no futsal, mano. Eu era do Fluminense, isso mesmo. Final contra o Vasco. A gente ganhou do Vasco na final no futsal. Aí tinha um moleque do nosso time que era reserva, mas que era mais velho. Descobriram depois. A gente não perdeu as medalhas, mas perdeu o título conceitualmente, tá ligado? Tá. Puta que Mas pariu. existia muito, mano, porque esses clubes eles são muito alvos de várias pessoas vindo de todos os cantos do Brasil. E muitas dessas vezes tem pessoas mal Era intencionadas gato também. de quantos anos o moleque, você lembra? De 2 anos, mano. Só que já muda a categoria. Mas só pro seu pai ficar irritado de novo, por que você foi dispensado, mano? Então, eu fui dispensado porque, porra, eu já não Franzininho. fazia... tipo assim, eu já era mais baixo, mais magro e não conseguia, talvez, sustentar o tipo de jogo físico que era dos moleques do campo. E também não era melhor do que a galera que tava ali, tá ligado? Então, em algum momento vai rodar o elenco e as pessoas vão sendo mandadas embora. E aí eu saí do campo do Vasco, ainda tentei, tipo assim, ver se eu continuava no campo e tal, mas eu me adaptava muito melhor ao futsal. Então, eu continuei jogando futsal durante até meus 20 anos, assim. Só que futsal, pra você virar jogador, no Rio de Janeiro principalmente, ou pensar em se profissionalizar no futsal, é muito complicado, É né? muito, né? Todo mundo É fala outro isso, mano. universo, assim, tipo assim. Então, É eu nem cheguei a complicado sonhar. De que forma, assim, só pra gente entender um pouco, assim, tipo, o cara quer ser profissional no futsal. Como que é a caminhada dele? Porque pelo que eu entendi, Mítico, no futebol ele vinha um caminho. No futsal ele já não enxergou esse Não caminho. enxerguei já, esse tipo, caminho. mano, não vou. Por exemplo, no Rio de Janeiro, pra você ter noção, na Liga Nacional de Futsal, que era a principal liga do Brasil, a gente teve, tipo assim, historicamente o Vasco já foi campeão brasileiro e tal, teve times fodas, mas, tipo assim, recentemente eles nem tinham time na liga, assim. O Botafogo teve uma vez o time na liga, o Cabo Friense teve uma vez o time na liga, o Rio de Janeiro não teve time profissional de futsal. Tem categoria adulto, mas é tipo assim, mas é a molecada que joga, ganha às vezes um auxílio, tá ligado, pra jogar, tipo assim, um bichozinho pra jogar, mas não é profissional. O profissionalismo do futsal você vai mais em São Paulo, mais na região sul do Brasil e tal, que tem os Interior de times São que Paulo investem pra caralho. bastante. Exatamente. Então, tipo assim, eu nem via como, pô, mano, vou ser jogador profissional de futsal. Então eu falei, cara, acho que nesse momento divisor de águas da minha vida ali, quando eu tinha quase 15 anos ali, 13, 14 anos, eu entendi que, pô, vou continuar jogando futsal, vai que aparece alguma coisa, mas vou ficar nos estudos também e vou ver no que vai resultar isso, tá ligado? Tipo Futebol assim, já tinha virado mais virou- pro hobby ali, né? Exatamente. Aí foi aquele momento que eu e meu pai, a gente conversou, ele entendeu que a gente sonhou até onde a gente conseguiu sonhar, tá ligado? Tipo assim, e que faz parte, mano. Acho Quão que triste ou conformado você estava? Cara, naquela época eu fiquei bem triste, assim, mas eu não entendia tanto, cara. Eu vou ser sincero assim, tipo assim, quando você é mais jovem, eu acho que eu não tomei essa porrada da vida cedo, tipo assim, falar assim, caralho, perdi a chance da minha vida. E eu acho que o futebol tem muito sobre isso também, assim, tipo assim, por exemplo, eu falo muito que o futebol é sobre também necessidade, tá ligado? Com certeza. Então, tipo assim... E sorte, mano. Não, tem sorte, tem necessidade, tem quanto dedicação você coloca no processo, tem várias coisas que vão te colocando mais em evidência. Só que, tipo assim, eu acho que o fator necessidade ele é muito influente nisso. Porque, por exemplo, eu convivi muito tempo com muitas pessoas que tinham no futebol a única chance da vida, tá ligado? De tirar a família da miséria ou de conseguir dar um futuro diferente da pobreza pra família. Então, o cara tem aquela chance ali, a família toda batalha por aquela chance só de conseguir dar certo.
E eu acho que isso influencia no dia a dia, tá ligado? É porque tipo assim, às vezes algo você, sobrenatural, você né? se Uma dedica força... 100%, tem um moleque se dedicando 120 porque tá tirando 20% de onde você não tem, entendeu? Então, tipo assim, na minha vida, eu nunca fui rico quando eu era mais novo, mas eu sempre tive uma condição ok, nunca me faltou nada. E meus pais sempre que tinham que tirar alguma coisa deles pra me dar, tiravam. Por exemplo, minha mãe já vendeu o carro da família pra continuar pagando escola particular pra mim, pra eu ter um futuro mais maneiro, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre estudei em colégio particular. Minha mãe e meu pai faziam o possível para que essa condição se mantesse. Então eu sempre, tipo assim, consegui ter as coisas e consegui não passar nenhum tipo de dificuldade e conseguir uma vida ok de classe média, tá ligado? Então eu tinha uma oportunidade para além do futebol. Eu me dediquei muito ao futebol, mas eu tenho certeza que tiveram pessoas que se dedicaram mais ao futebol, tá ligado? Eu acho que quando criança, quando jovem, me dediquei 100%, tinham vários meninos que se dedicavam 130, 150, 200, tá ligado? Pra conseguir fazer aquilo ali. E acho que isso, no campo, isso se reflete um pouquinho também, tá ligado? Tipo assim, o cara tá comendo tudo que pode comer de grama pra conseguir se destacar, tá ligado? Então, tipo assim, e fora qualidade técnica também, tipo assim, eu nunca dei um migué, me machuquei, não consigo ser jogador, nunca falei isso, mano. Cara, eu não fui bom o suficiente. Teve muita gente melhor do que eu que não virou jogador de futebol também, e muita gente que chegou lá, tá ligado? Mas é da É bom hora, pensar assim, mano. Legal. porque isso acalma ele, né? Acalma. Se você tivesse o discurso na sua boca de, tipo, não virei porque por causa disso... Você ia ficar, tipo, se frustrando, dando cabeçada em ponta de faca, tá ligado? E acho que hoje, quando eu como mais velho, eu olho pro Alan de mais novo assim, eu falo assim, cara, talvez você pudesse ter se dedicado mais. Tá ligado? Mas você culpa o Alan mais novo? Não, mano, porque, porra, é muito duro, cara, porque a gente fala dos jogadores de futebol no geral, a gente comenta, a gente tá em live, a gente comenta, falar com molecada mais jovem e tal. Tipo assim, cara, esses caras pra chegarem lá, eles abriram mão de toda a vida deles. Toda. Eles não viveram a infância que a galera costuma viver. Não brincaram com os amigos dele, não saíram com os amigos dele, Nem não tem infância, festinha. adolescência, Não viveram nem a nada, fase mano. adulta, É porque a fase dedicação. adulta Eles são profissionais desde os 10 anos de idade. Então, tipo assim, é foda, cara, você... E aí, é o que entra. Eu vivia num meio que só eu treinava desse jeito, tá ligado? No meu colégio, no meu grupo de amigos, só eu treinava desse jeito. Então, tipo assim, é foda você ver seus amigos fazendo alguma coisa e você não tá lá. Aí, final de semana tem alguma coisa, você não tá lá. Aí, de noite tem alguma coisa, você não tá lá. Festa de 15 anos de fulana. E aí eu falo assim, mano, às vezes você olha e te quebra um pouquinho, tipo assim, mano, quero ver isso aqui também, tá ligado? Óbvio. E aí eu, quando criança, não consegui dividir isso e acho que em algum momento essas paradas me atrapalharam um pouquinho, tipo assim, dedicação, é um treino que eu faltei, tá ligado? Alguma coisa que eu não consegui fazer direito. E acho que no fim das contas, cara, não era pra ser. E eu entendi isso. Hoje, mais velho, eu entendo que, mano, cara, eu tenho vários amigos, várias pessoas que eu conheci depois de mais velho que, mano, jogavam pra cacete, jogavam muito mais bola que eu e também não chegaram lá, tá ligado?